Oi, Sil, boa noite. Oi, Eugênia, boa noite. Sejam bem-vindas. Oi, Rose. Hoje o assunto está maravilhoso. Olá, Clícia, entra aí, amiga. Gente, não é por nada não, mas hoje o assunto está maravilhoso, maravilhoso. Vamos lá, vou aceitar aqui a Clícia. Todo mundo vai trazer lucidez para todo mundo, tá? Vai chamando aí os amigos. Boa Oi, noite! linda! Nossa, Ai, que dia feliz, doutora Silvia, que delícia de dia! ai, tira esse doutora, vai. É, Ah, você não está tem jeito, né? Apesar de ser minha sócia, você me trata como ninguém. Você tem terapias história aqui. sensacionais, então não tem como não falar doutora. Ai, que bobeira. Deixa eu Você é ver aqui que doutora de vida, eu não tô, é só de eu tô, título, não. meu Deus, eu tô apanhando aqui do tripé. Peraí. Não, e eu apanhando, tentando abrir a tua live no computador, aí me contaram que não existe live no computador. Eu falei, uai, gente, que Ai, glória. não sabia, Nem não eu. sabia. Olha, hoje a live está magnífica. Eu estou empolgadíssima com, com o conteúdo de hoje. Não, a Aliás, minha todos irmã os conteúdos. mandou para todas as amigas, falou: a live de hoje é essencial. E minha irmã não é muito. Eu falei, nossa, se ela tá falando que é essencial, por quê? Então, vamos lá. Gente, eu acho que eu vou ter que ficar sem esse tripé aqui. Todo dia Vou eu tentar, apanho de alguma coisa. olha, eu vou tentar abrir pelo computador de novo. Pera aí, só um pouquinho, já volto. Por enquanto eu arrumo aqui o tripé. E aí, tudo bem, gente? Hoje vamos mergulhar mais e mais, agora quando nós estávamos na barriga da nossa mãezinha, o que que pode reverberar hoje, o que pode estar reverberando hoje na nossa vida, na nossa saúde, nas nossas crenças, tudo isso nós vamos falar hoje. Meu Deus, acho que eu vou ter que apoiar no próprio computador. Ai, vamos lá. É bom porque dá tempo das pessoas irem entrando. Vamos lá, consegui, ótimo. Vamos esperar aqui a Clícia, vamos ver se ela está chamando de novo. Cadê ela? Será? Deu certo? Voltei pelo celular mesmo, deu certo não. Então tá. É a pecinha atrás não combina. Ó, vamos iniciar então. Vamos Vamos. falar desse momento tão precioso que é o momento em que nós estamos recebendo o nosso corpo físico, né? Então, nós somos seres espirituais que estamos aqui experienciando uma vida material e é na fase da gestação que nós vamos receber essa vestimenta, que é nosso corpo físico. Então, tem aquela fase ali em torno de 9 meses que nós estamos totalmente conectados com as emoções, com os sentimentos da nossa mãe, daquilo que ela está passando no meio, e a gente vai recebendo essas informações ali, né? Recebendo aquele corpo físico. É triste daquele que acha que o bebezinho não está sentindo nada, não está recebendo nada. Na verdade, ele está recebendo tudo. E vai influenciar até mesmo na formação biológica de cada órgão, de cada tecido daquele ser. Então, por exemplo, se uma pessoa tem um problema no arco nasal, que a gente chama, problemas de nariz, adenoide, problemas de má formação na parte olho, nariz, boca, ouvido, aquilo ali é no iníciozinho da gestação, que ali a gente sabe que houve ali algum trauma, alguma coisa que a mãe passou. Então, dependendo da fase em que aparece, reverbera alguma coisa física, não sei, por exemplo, um paciente chega lá no consultório que teve que fazer cirurgia de adenoide, a gente já sabe que ali tem uma memória, tem algo traumático que foi vivenciado lá na fase embrionária. Então, dependendo em que órgão, que tecido está instalada essa memória,
foi naquela fase ali que a mãe passou por algo, que o ambiente fez com que ela captasse aquela emoção e o bebê sentisse também, tá? Antes de nós começarmos a falar o que nós estávamos passando dentro do ventre da nossa mãe, nós precisamos entender, e isso é a expertise da Clícia, que nós somos seres espirituais, que estamos aqui experienciando uma vida material. Então, tudo que eu falar aqui não existe culpa de mãe, não existe culpa do pai, porque aquele ser que está ali dentro daquele ventre está passando aquele, tudo faz parte de moldar aquele ser para as experiências que ele vai viver. Então, muitas vezes a gente pensa assim, ai meu Deus, mas tadinho do bebê. Nossa, mas aquela mãe fez o que podia. Tem coisas que não tem como a gente segurar. É com a consciência que nós tínhamos naquele momento, que a nossa mãe tinha naquele momento. Quem é mãe, como eu falo, era a consciência que eu tinha naquele momento. Se fosse para eu ter a consciência que eu tenho hoje, Deus teria me proporcionado isso. Teria mostrado pessoas para falar para mim, eu teria sido receptiva, cada um tem o seu tempo. Então, não existem vítimas, não existem culpados, estão todos aqui vivendo essa experiência material e todo o script, ele é perfeito para nos levar onde a gente tem que levar. Claro que cada pessoa ela vai ter uma responsabilidade sobre aquilo que ela faz, né? Então, existe a autorresponsabilidade que nós temos que ter, porque nós somos seres que estamos aqui para evoluir, para crescer. Então, é importante olhar aonde a gente errou para a gente fazer diferente, mas nada de culpa, nada de ficar dizendo, ai, o meu filho tem isso, que mãe tem muito isso. Ai, meu filho tem isso porque eu fiz. Não tem nada disso. Lembre-se que você é a mãe perfeita para o seu filho, o pai dele também, ele não é vítima. Nós temos que dar carinho, amor e atenção, mas não entre nesse senso de culpa, senão você paralisa e você não consegue crescer e você ainda impede do outro crescer. Culpa é o pior sentimento que tem, tá? Doutora Então, vamos. Silvia, só um detalhe aí do que você está falando, porque hoje no podcast com a Eugênia, inclusive acho que ela está online, nós falamos muito sobre isso. É aquela coisa de eu fiz certo, eu fiz errado. É uma cultura de sempre diminuir o outro e sempre jogar uma culpa, que na verdade é o que você sempre fala. Nós estamos numa universidade que é a vida. Nós nascemos exatamente com tudo que precisávamos para nascer. E se não for aquilo, não tinha por que estar aqui, porque o intuito é a evolução. E uma frase que é muito batida, mas cada vez faz mais sentido para mim, é que não importa o que aconteceu com você, mas o que você faz com aquilo. Porque se você parar para pensar, cada pessoa que passar por uma situação, ela vai dentro da mentalidade e da evolução e da expansão da consciência dela se comportar de uma forma diferente, de acordo com o ambiente que ela vive, de acordo com a família e as crenças e a genética. Então, eu acredito sim que quanto mais rápido nós entendermos para nós mesmos, não é sobre o outro, que nós estamos aqui para usar o que acontece para essa evolução, eu acho que eu acho não, eu tenho certeza que a gente muda a perspectiva do que é uma vida. Deixa eu fazer um comentário. Quando a doutora Silvia foi se formar como treinadora, onde nós nos conhecemos, eu acho, aí é achismo, que ela foi muito feliz na gestação, porque, gente, eu chamava os Viu, outros pai? treinadores, eu era backstage, então eu já tinha feito a formação e ela veio depois. E eu fiquei bem na frente dela. E eu falava assim para os outros backstage, porque não pode conversar lá dentro, né? Que tem todo um silêncio, um respeito na hora do renascimento. Eu falava, gente, olha que bebê mais lindo, vamos pegar esse bebê no colo, porque ela tava com o negócio, uma pluma. Ela tava assim, e enquanto todo mundo se debatia, ela tava lá, assim, eu falei, gente, esse bebê deve ter sido muito feliz no ventre, porque tá linda, tá perfeito, lembra? Amiga, por falar isso que minha mãe está ouvindo, e ela se culpa. Ela acha que não foi a mãe, e que se eu falo mãe, a senhora sempre foi uma mãe maravilhosa. Então, obrigada por falar isso, que ela está Manda essa ouvindo, agora foto ela para sua acredita. mãe depois, porque eu acho que te mandaram. Manda a foto do teu renascimento, porque eu nunca vi um bebê tão maravilhoso e tão em paz como você, sério. Então, eu deveria estar muito consciente da minha missão, porque Você.
Quem está ouvindo aí, está ouvindo essa história que eu fui um bebezinho ali muito amado, acha que eu nasci sem memória nenhuma, pelo contrário, eu vinha com a bagagenzinha nas minhas células, memórias de abandono, memórias de rupturas, memórias de separação, que fez com que eu tivesse muitos desafios durante a minha vida, para que eu chegasse onde eu estou hoje, que hoje eu já consegui ajudar milhares de pessoas, mas foi por causa da minha história. Porque se tivesse sido tudo floridinho, aliás, não existe ninguém com a vida florida, eu posso falar isso com muita firmeza, que eu já trabalho lendo o corpo, né, lendo a vida dos pacientes através do seu corpo já há mais de 18 anos, então não tem ninguém. Pelo contrário, a cada dia eu sou mais apaixonada pela vida, mais apaixonada pelas histórias, porque tudo tem o porquê e para quê. Já que nós falamos sobre a minha gestação, eu vou falar para vocês que eu descobri sobre aquilo que nós falamos ontem, sobre o projeto Sentido, que quando há concepção, o pai tem um projeto para nós, a mãe tem um projeto para nós e nós vemos com esse projeto. O projeto que meu pai tinha para mim, e eu só descobri isso há uns 3 anos antes dele falecer, era que eu fosse a mãe dele. E eu fui a mãe dele a minha vida inteira. Deixei de ser mãe do meu pai 3 anos antes dele falecer, quando eu tomei consciência disso. E eu tirei um peso enorme das minhas costas, porque o meu pai, ele, quando minha avó estava grávida dele, o meu avô foi embora. Então deixou a minha avó, que era filha única, mimada, tinha um filho, já tinha um filho pequenininho, com 1 aninho de idade, grávida do meu pai, o pai dele foi embora. Ali ficou registrado nele memórias de abandono, de ruptura, separações, medos, e ele cresceu dessa forma, com muito medo. Aí agora eu vou entrar nas percepções, que eu acho interessante nós falarmos das percepções. Eu cresci meu pai falando que o pai dele não gostava deles e que o pai dele ameaçava o avô dele, que é o que ele tinha muito amor, que ele foi criado como se fosse pai dele. E num belo dia, aí meu pai foi uma pessoa que trabalhou muito, tudo que meu pai fazia era de forma exagerada, trabalhou muito, meu pai bebia, não era alcoólatra, mas ele bebia, fumava muito, tem fotos minha criança de 3 aninhos carregando o cigarro do meu pai para esconder. E então, todas essas dores, minha avó nunca chamou meu pai de filho, tá? Porque meu pai era a cara do pai dele, então, tanto é que meu nome é Silvia, o meu nome de solteira é Silvia Cruz Castelo. A família do meu pai é Castelo Branco. Meu pai é o único que não tem branco, que minha avó com raiva tirou o branco, ou seja, ela acabou com o nome, porque nem existe só esse Castelo sem esse branco. Mas, enfim. Resumindo a história, meu pai cresceu dessa forma, com muito sentimento de falta, por isso que ele ia por vício, ia por cigarro, fumava igual um louco e tal. E ele reclamava do pai dele, disse que o pai dele era mulherengo, isso aqui, no final das contas, meu pai acabou se tornando igual ao pai dele, né? Porque A é gente tudo só aquilo que a gente enxerga exclui, no outro. a gente vai dar o jeito de incluir por amor. Um belo dia, eu estava grávida da minha primeira filha, toca a campainha da casa da minha mãe, estava de férias lá, eu abro o portão, era o meu avô. E eu disse, eu não acredito. Ele disse, a casa do Francisco, aqui é o vô Venâncio, eu não acreditei. Eu disse, meu Deus, eu disse, pai, o seu pai, meu pai não queria ver. Eu falei, pai, por favor, conversa com ele. Pergunta o que aconteceu. Gente, meu pai levou essa informação a vida inteira, totalmente errada, que inventavam para ele essas coisas de ameaça, era tudo mentira. Meu avô disse assim, meu filho, eu amava o seu avô, que era o sogro. Eu nunca voltei porque eu tive vergonha dele. E, na verdade, eram coisas relacionadas a ele e a minha avó e a sogra, enfim. Mas, resumindo a história, uma pessoa carregou uma informação errada durante toda uma vida. Por isso que é muito importante, gente, dialogar, conversar com o máximo de pessoas que você tiver da sua família. As pessoas sentem muita alegria, as pessoas mais velhas. Se você sentar do lado de uma tia, da avó, do pai, da mãe, como foi sua infância? Isso traz para eles uma sensação de pertencimento, de alegria. Poxa, está interessado. Importância. Isso faz parte da sua história. Quando você começa a escutar os relatos, você começa a entender muitas coisas da sua vida. Então, eu já nasci com a memória de abandono do meu pai, né? Que meu pai já nasceu com a memória de abandono.
E meu pai, quando ele tinha, acho que foi na época um pouco antes da pandemia, quando eu fui morar na Alemanha, meu pai desenvolveu câncer de pulmão. E da onde era essa memória? Só para começar falando o que nós temos para falar hoje. Quando eu fui fazer microfisioterapia nele, o que, que eu achei? Memórias da fase embrionária. Primeiro trimestre gestacional, memória nos brônquios. Meu pai jamais poderia ter fumado, porque o órgão dele frágil já era o pulmão. Então, tanto é que na infância ele teve bronquites, então ele foi o órgão-alvo desses traumas. Então, meu pai não poderia ter fumado. Toda pessoa que fuma vai ter câncer? Não. Mas se a pessoa tiver um pré-programante, ou seja, tiver uma memória ali que fragiliza aquele órgão, possivelmente ela pode desenvolver sim. Então, e a minha mãe, com 9 anos de idade, se separou do pai e da mãe, porque eles moravam numa fazenda, minha mãe não tinha como estudar lá, uma tia levou para São Paulo e ela só foi ver os pais de volta com 17 anos de idade. Então, em mim, aquele bebezinho lindo, sendo gestado, eles já tinham memórias de abandono dos dois lados. Fora que a minha tataravó morreu na hora do parto e todos os filhos dela foram distribuídos para a família. Ou seja, em todas as gerações da minha família tiveram rupturas e separações. Então, eu fui aquela que as relações para mim sempre eram conturbadíssimas. Tudo para mim era abandono, tudo para mim era separação, era um parto. Então, tudo isso, gente, essas informações vêm em nossas células e isso reverbera, sim, na nossa vida até hoje. Eu separei aqui alguns fatos, algumas situações que eu vejo que aparece muito em consultório no corpo dos pacientes, e talvez você tenha esse tipo de sentimento, talvez de comportamento, e você pode perguntar se seus pais forem vivos, ou se não forem, você já pode começar a pensar assim, poxa, isso pode ter vindo daqui, tá? Então, Doutora, oi, querida, você tá me fala, minha amiga. ouvindo? Vocês estão todo mundo me ouvindo bem? Porque ontem eu percebi que o áudio não ficou muito legal. Hoje eu nem vou ligar a música, porque estava péssimo no final, tá Tá, bem, tá deixa bom. eu compartilhar uma situação, porque eu acho que as pessoas olham a gente hoje trabalhando com autoconhecimento e não sei o que pensam, mas eu quero compartilhar até para mostrar um pouco da nossa vulnerabilidade e que eu demorei também 35 anos para entender uma coisa que seria a chave lá atrás, mas é tudo no tempo certo. A minha mãe, quando engravidou do meu pai, ele namorava outra mulher. E o meu pai, quando soube, a minha mãe não exigiu que ele terminasse o relacionamento. Pelo contrário, os irmãos da minha mãe falaram: ela tem irmãos, ela tem família, não precisa fazer nada, a gente vai criar. E meu pai, não, de jeito nenhum, falou: eu vou ficar com a minha filha. Só que, como a ex-namorada dele, que infelizmente já morreu, ela, ela ficou bem chateada. Imagina, o teu namorado engravida de outra, ele vai atrás da outra por causa da filha, e aquela coisada toda, né? Que deve doer muito. E ela ficou bem revoltada, mas ela nunca atrapalhou, aceitou, seguiu a vida dela. Só que quando a minha mãe encontrou uma vez, ela estava grávida, acho que 4 ou 6 meses, ela não esquece essa cena, porque eu já ouvi isso umas 1000 vezes. Ela estava subindo uma avenida grávida, ela estava se achando linda, ela adorava ser grávida, me mostrava as vitrines. E quando ela viu meu pai de mão dada com essa ex-namorada, porque eles só foram se acertar no final da gravidez, ela caiu de joelho, grávida, sozinha, e ele passou com ela. Eu fico imaginando o tamanho da dor para que a minha mãe tentando, né, manter aquilo como se fosse, como se estivesse tudo bem. E quando eu nasci, eu me tornei a mulher, a namorada do meu pai, para minha mãe inconscientemente. Então começou a acontecer, desde quando eu nasci, uma disputa pelo meu pai, que eu não tinha ideia, porque eu era uma criança, e ela também não tinha ideia, porque não tinha essa consciência. E nós passamos uma vida em torno de 35 anos, ela me atacando sem saber por quê, eu atacando e devolvendo sem saber por quê, até o momento que as coisas começam a vir. Quando você busca, quem pede recebe, quem busca encontra, quem bate a porta abre. Quando eu falei, quero enxergar, Deus, traga luz
para eu enxergar o que eu preciso ver, ou o que eu não consigo ou não quero. Porque às vezes a gente não quer. Mas eu pedi, porque eu queria resolver. Só aí, depois do autoconhecimento, da espiritualidade, porque não tem uma coisa sem outra, não adianta, que eu comecei a compreender o que levava minha mãe a agir daquela forma e comecei a entender que é inconsciente, que eu precisava lidar com aquilo de uma forma mais amorosa e aceitar aquilo e tocar dali para frente. Só que aí quando você decide buscar o autoconhecimento, é uma coisa que é válida para todo mundo aqui, a gente tem a falsa sensação que quando a gente começa a mudar, todo mundo muda também. Só que não. Você está mudando. O tempo de cada um é diferente do seu. E eu já tentei obrigar tanta gente a mudar e eu só me machuquei. Porque não vai ser no meu tempo. E mesmo assim, quando você começa a mudar com o tempo, tenha paciência e tolerância com você e com o mundo, porque não é porque você está mudando, não é nem melhorando, mas mudando a perspectiva e a visão e a consciência, que o mundo tem que se adaptar à tua mudança. Então você vai ter que passar um bom tempo, às vezes, pode ser que não, mas a maioria sim, sendo diferente, enxergando de outra forma, mas tendo que lidar com as pessoas da mesma forma que elas sempre foram, porque quem está mudando é você. É o olhar que muda, né? Quando você muda o olhar também, você muda aqui dentro, você muda o olhar e, tipo assim, aquilo que te afligia não aflige mais. E é muito interessante que numa situação dessa, às vezes vem um bebê muito sedutor. Sabe aquele bebê lindo? Ou aquela, às vezes o pai não quer, diz que não quer, né? Porque eu já falei ontem que não existe gestação, não existe concepção não desejada. Os dois inconscientes no nível superior disseram sim. Ele não queria ter filhos, mas de repente uma menina ruivinha, aí vem toda aquela coisa para trazer, né? Porque tudo é aprendizado. E lembrando que antes de nós chegarmos no ventre da nossa mãe, Deus nos lapidou para chegarmos aqui naquele contexto, porque aquele contexto vai ser ideal para te transformar, te levar onde você tem que chegar. E por causa de toda essa minha história, o que acontece? Eu trabalho com saúde quântica há mais de 18 anos, fiz um projeto chamado Recriar a Vida. Eu nem lancei, mas foi para a plataforma para vender. Que é Uma prima maravilhoso, que eu já comprou. comprei, comprem, porque é um avanço absurdo. A gente vai lançar, depois vocês vão ficar sabendo. Mas assim, uma prima comprou, gente. Essa prima foi filha do meu tio, aquele irmão do meu pai, que meu tio teve vários filhos fora do casamento e meu pai também. E ela comprou. E quando eu estou explicando lá no Recriar a Vida sobre a minha família, ela se viu que era a família dela também, e começou a entender o pai dela depois daquilo ali. E ela ligou para mim, mandou mensagem para mim e disse: Eu não acredito. Eu entendi tudo. Ela quis dizer assim: minha história é força. Então, nossa, a maneira como você veio, hoje eu estava conversando com uma pessoa que estava ontem na live, eu estava tentando ajudar ela a entender o processo dela, e eu acho que ela entendeu, mas assim, tudo é perfeito para nos levar onde a gente tem que chegar. Então, ó, um dos fatores que influenciam muito, pais estavam vivendo um relacionamento ruim, aí você vai vir com a memória do quê? De rejeição, de inadequado. Você pode sentir que você é um peso, que você é um fardo. Sabe aquela gravidez que ninguém está programando e de repente engravida e está aquele caos, então eu sou inadequado. É aquela pessoa que não acha que sempre está atrapalhando. Sabe aquela pessoa, ai, desculpa, olha, desculpa, eu tô chegando. Ai, desculpa, por favor, tá sempre pedindo desculpa, é o inadequado. Eu era Acha que não, isso. graças a Deus não é mais, né? A insegurança, autoexigência. A pessoa também pode ser aquela que não pode errar. Por quê? Porque ela precisa valer a pena. Eu preciso mostrar para os meus pais que valeu a pena eu vir, que valeu a pena eles me terem, que valeu a pena eles me criarem. Então, eu não posso errar. Eu tenho que ser a the best. Eu não posso errar em nada. Então, aí vira aqueles workaholic lá. Pode entrar no burnout. Por quê? Porque eu não posso errar. Olha só, vocês não me queriam, né? Mas vocês vão ver o que foi que vocês pariram, entre aspas, né? Eu vou mostrar aqui que eu sou the best. Então, a pessoa passa a não viver o equilíbrio, porque ela tem o tempo todo que está mostrando que tá. Só que isso tudo é inconsciente, tá, gente? Não é consciente. Ah, eu vou mostrar para o meu pai, vou mostrar para minha mãe. É tudo inconsciente. E às vezes a pessoa até diz, nem é. Não é nada disso. Mas é bem consciente. Ou seja, a pessoa tem que estar agradando o tempo todo.
ela tem que estar agradando o tempo todo. E às vezes ela esquece dela. E também pode acontecer o oposto, de ser uma pessoa rebelde, de ser uma pessoa de ter que ficar chamando a atenção, enfim. Pode dar também depressão, ansiedade, pânico, tudo isso. Tem pessoas Depois. também, doutora Silvia, que não é meu caso, só que ela, o que acontece? Ela passa uma infância inteira ouvindo da mãe o seguinte: nossa, ela nem abre a boca, ela é muito boazinha. Aí o que acontece? Não pede comida, não abre a boca e para sempre não abre a boca. Na hora que precisa falar alguma coisa, precisa fazer alguma, não consegue abrir a boca. Por quê? Porque para eu ser amada, eu preciso ficar em silêncio. E ela leva isso pro resto da vida. Por isso que eu falo, o autoconhecimento é um processo que dói, desconstruir dói. Nós construímos muitos personagens no decorrer da vida. Então, não é de um dia para o outro que a gente tira todos. Não. Só que a luz que é jogada, quando conhecimento é poder. E com aquele conhecimento, você alavanca a tua vida. Gente, numa live, uma palavra que você escuta pode transformar uma área da sua vida, pode acalmar seu coração, pode mudar tudo. Então, nós nos inundarmos de autoconhecimento é a maior riqueza que nós podemos fazer. Então, é uma coisa que a gente deve perceber muito nos nossos filhos, e cada filho é um filho, a gente tem que perceber o comportamento deles para poder ir adequando. A minha filha mais nova, ela tem muito dessa coisa, ela é a que agrada a todo mundo, ela nunca erra, e eu sempre falo para ela, eu estimulo aqui em casa, é para errar sim, tá tudo bem, não tem problema, porque é muito pesado você carregar aquilo. Ai, faz tudo direitinho, né, Clícia? Dá pra Clícia que a Clícia resolve. Vai, essa é bomba? Dá pra ela aí, ela tira de letra. Gente, tira esse negócio de ser forte. É só o que eu vejo, é mulheres chorando lá na maca do consultório. Eu cansei de ser forte, cansou mesmo. Já que não tem nada que ser forte o tempo todo, não. E Vamos outra lá. coisa, gente, ó, aprender a ser feminina de volta, porque eu era um homem. O meu burnout foi burnout, pânico, depressão e ansiedade juntos. Dei a palestra sobre isso hoje. Eu fiquei 8 meses dentro de um apartamento sem pisar na rua. Hoje, eu decidi que eu quero voltar para o meu lugar, primeiro de feminina, porque não é feminista, feminina. Eu sou uma mulher. Eu não abro lata mais, eu não abro um vinho. Se tiver algum homem perto, eu até procuro. Eu falo, você pode abrir porque pode quebrar. Eu estou treinando. Treine até se tornar aquilo que você quer. E é lindo ser feminina. É que enganaram a gente, eu também caí nessa, de que bonita é ser forte. O problema era que todos os dias de manhã, durante 35 anos exatos, eu acordava com uma mochila de mármore nas costas, eu achava que eu estava dominada pelas forças malignas, eu achava que era ataque espiritual. Gente, não. As nossas sombras têm que ser vistas, têm que ser iluminadas. O tapete que a gente joga a sujeirinha da vida, que a gente nem sabe que sujeira que é, tem que levantar, as gavetas têm que ser abertas e mexidas. Pelo amor, a gente só veio aqui para isso, para buscar esse autoconhecimento e a espiritualidade que andam juntos, são inseparáveis. Conheça-te a ti mesmo, né? Que aí já entra um pouco de filosofia, mas a gente só veio aqui para isso, o resto é tudo cenário. Exatamente. Aí vamos para o próximo passo. Tentativa de aborto ou aborto espontâneo. Então, a criança que está no ventre da mãe e que a mãe teve um aborto antes, ali já tem uma informação de morte, uma informação de medo que também vem da mãe, medo de perder essa criança. Então, essa criança, ela pode nascer com problemas de pele, problemas pulmonares, essa criança pode ter muita ansiedade, medo, pânico, alergias de pele, e mães também que tentaram aborto, isso também a criança ela vê como uma ameaça de morte. Se alguma mulher que estiver ouvindo essa live tiver tentado aborto ou tiver feito, não se culpe, se perdoe. O que foi, já foi. Você fez com a consciência que você tinha. Na hora do desespero, cada um sabe da sua dor. Lembrando mais uma vez, Papai do Céu, ele dá para a gente todas as ferramentas. Ó, sabe o que eu digo que é pecado? Quando você já tem a informação ali e você
Não tá nem aí. Você vai e faz. Tá. Às vezes a gente até tem a informação, mas não tem a consciência ainda, né? Então, e tem muitas mulheres que eu atendo que praticaram aborto, que tentaram aborto, e que as que não conseguiram tornaram-se mães maravilhosas, maravilhosas. As que fizeram, tem muitas que hoje fazem trabalhos lindos com crianças. Ou seja, estava na grade dela, aquilo ali ela transformou de alguma forma, né? Ou tiveram outros filhos, também uma mãe maravilhosa. Mas essas memórias, elas também deixam essas informações: medo, tristeza, pânico, rejeição, abandono, também tentativa em agradar em excesso. E a gente tem que sempre se perguntar, né? O que esse ser espiritual tem para aprender com isso? Essa criança que está no ventre da mãe, que sofreu isso, ela também tem um aprendizado. Nós não nascemos um HD em branco. Papai do céu, ele está no comando de tudo, ele elaborou nossa identidade. Lógico, gente, que tem coisas que vocês podem estar achando, ela está dizendo que tudo foi como tinha que ser. Tem coisas que eu tenho responsabilidade de fazer algo muito ruim e eu vou pagar por isso com a minha consciência, enfim, a vida vai mostrando. Mas assim, tudo foi como tinha que ser no nível de consciência que nós tínhamos naquele momento. Depois, Quanto mais te é dado, mais será cobrado. Enquanto nós não temos a consciência, não temos, isso é palavra de Deus. Só seremos cobrados por aquilo que temos consciência, o que não temos, não temos. Exatamente. Aí depois, se a mãe teve alguma doença grave, tomou medicamentos fortes, se ela teve que ficar de cama, quantas mães, elas engravidam, tem ameaça de aborto, o médico fala, tem que ficar de cama, fica meses na cama. Então, a criança, ela pode ficar com o quê? Ela pode vir com memórias de culpa, de paralisação, de tristeza, medo, porque a mãe está com muito medo ali, está com medo de perder a criança a qualquer momento. Acidentes também, vem com todas essas memórias, medo, pânico, paralisia, assaltos, quedas, tudo isso vem. Gravidez gemelar, que um morre, vem aquilo, ou seja, a primeira separação foi no ventre da mãe. Imagina como isso é forte. Às vezes a gente acha assim, não, mas eram dois, mas no iniciozinho um não vingou. Não interessa, ficou a informação. Em algum momento eram dois. Então, o bebê, ele é gestado já com memórias de uma separação desde o ventre da mãe. Então, vai ser uma pessoa que vai ter muito problemas com separações, qualquer coisa vai ver como abandono, como ruptura, algo forte. Lembrando que ele continua existindo, tá, gente? Só o corpo físico dele que não, mas ele existe. Foi uma separação física, né? Aí, perda ou medo de perder um ente querido também. Mais ou menos as mesmas coisas. Os pais, eles podem ficar presos nessa dor. Você imagina assim, uma mãe que perde a mãe durante a gestação, que perde o pai, que perde o irmão, ou o pai. Eles ficam presos na dor. Aquela criança ali só está sendo gestada. Imagina. A pessoa está tão presa na dor que ela não consegue curtir, dar aquele carinho. Então, a criança fica o quê? Com um sentimento de vazio, fica um vácuo ali, fica um buraco. Mas não é porque os pais querem, é porque eles estão presos na dor. Deixa eu fazer uma observação rapidinho aqui, porque é válida. Caso aconteça com alguém, com alguma de vocês, uma situação de perda durante uma gestação, agora que vocês sabem que influencia, a dor, cada um tem uma dor e é indiscutível o tamanho da dor de cada um. Mas orem a Deus, que seja um Pai Nosso, peçam para Ele amortizar, amortecer, minimizar esse sofrimento para esse bebê. Imaginem vocês colocando uma bolha rosa de amor em volta desse bebê, de forma consciente, pedindo para que ele não sinta o maior tempo que você puder orar em relação, estou sofrendo, estou com dor, o meu filho está aqui, ele está ligado a mim, mas quanto mais oração, melhor. Não vai atrapalhar, isso eu garanto. É isso mesmo. Tem uma história aqui que é bem interessante, que eu vou falar sobre guerras, que essa paciente eu atendi esse ano, foi muito interessante. Ela me ligou, pedindo para fazer o Quantum
para o bebezinho dela. Quanto é que é um aparelho que eu tenho frequencial que trata a distância? Aí eu falei, o que que acontece com o seu bebê? Ela falou, ele grita de madrugada, ele tem crises de histerismo, que se a gente pegar nele, piora, eu não sei o que fazer. Ele fica muito inquieto, nervoso. Aí eu disse, tá bom, vamos colocar no Quantic, mas olha só, ela é de São Paulo. Eu vou para São Paulo, vou atender. O ideal era, ela falou assim, eu quero levar ele. Eu falei, não, vai você primeiro. Eu vou atender você. Se ele não melhorar na próxima sessão, você vai. Olha a história, gente. Ela tentou engravidar durante muitos anos, não conseguiu. Fez inseminação aqui, não conseguiu. Aí ela ficou sabendo que na Ucrânia as mulheres faziam barriga de aluguel. Lá, isso é uma profissão. O que que ela fez? Contratou uma barriga de aluguel lá na Ucrânia. Eles foram para a Ucrânia, implantaram o bebezinho lá, na barriga dessa mãe. Essa mãe já tinha uma filha. Eles retornaram para o Brasil. Quando eles chegaram no Brasil, o que aconteceu? Guerra da Ucrânia. Ela ficou sem comunicação com essa mãe que estava gestando o filho deles. Imagina o que essa criança não ficou recebendo. Medo, pânico dessa mãe gestora que estava gestando eles, a mãe e o pai do DNA do outro lado do mundo, sofrendo com medo, sem saber onde eles estavam, que perderam a comunicação. E assim foi, durante muito tempo da gestação, muitos meses. Até que depois encontraram, mandaram ela para a Suíça, depois trouxeram ela para o Brasil, e ela conta que a gestora na casa dela, com barriga, ela tinha vontade de alisar a barriga, mas ela não tinha intimidade. Foi uma situação terrível. O que que eu fiz? Eu fiz a microfisioterapia nela, e eu fiz um exercício com ela gestando o filho dela. Então, foi a coisa mais linda do mundo. O que aconteceu? A criança melhorou. Mas olha as memórias, só que essas memórias, olha como é que funciona, gente, a medicina quântica. Existe uma comunicação muito além do que a gente pode imaginar. É uma comunicação que sem fio. Como é que eu desprogramei na mãe aqui e reverberou lá na criança? Entende? É a ligação. Então, no momento em que eu desprogramei do corpo da mãe aquela memória de separação, de trauma, medo da guerra, não sabia se o filho estava vivo, não sabia se o filho ia morrer, se a mãe tinha morrido. E fora que essa gestora, ela também estava sofrendo muito, que ela ficou separada da filha dela biológica e do marido. Então era medo para tudo quanto era lado. Imagina como é que não ficou essa criança. Então essas memórias ficam sim e influenciam durante a vida da pessoa. Uso de medicamentos, né, drogas, álcool em excesso, cigarro, tudo isso vai influenciar na saúde física do bebê e também na cognição. Mudanças. Sabe aquelas pessoas que tiveram que mudar de casa durante a gestação, mudar de cidade, mudar de país? Esse ser pode vir com uma crença de que eu quero que as coisas fiquem da forma como estão. Porque a mudança foi tão traumática para aquela mãe, estou falando mudanças ruins, né? Pode ser até mesmo mudança de trabalho. A pessoa teve que mudar de trabalho, mudar de casa, teve que morar em outro país, outro estado, ficar longe dos pais. Então, vai ser um ser que vai ter uma crença de que eu quero que as coisas fiquem da forma como estão. Aí ela quer prosperar e ela não consegue. Por quê? Porque para prosperar ela vai ter que fazer mudança tal, só que mudança é perigoso. Tudo que é mudança é perigoso. Ela recebe uma oferta de trabalho melhor. Não, mas é melhor ficar por aqui, porque a mudança vai ser perigosa. Então, as mudanças também podem influenciar na sua vida. Então, se você ficar sabendo da sua história lá atrás, sua mãe quando estava grávida de você, se ela passou por esses itens aqui, você já começa a perceber um monte de coisa que pode estar influenciando na sua vida hoje. Também cultura, né? Quando a pessoa também muda de cultura, está morando aqui, tá no Brasil, vai morar na Alemanha. Cultura totalmente diferente. Então, a pessoa se sente ali sozinha, excluído, se sente totalmente fora do seu território, eu não pertenço. Isso tudo vai passar para a criança. Depois, violência física ou violência sexual. Então, isso pode trazer problemas na área da sexualidade, problemas de pele, problemas, dermatites, esterilidade também. A esterilidade, ela pode vir também de memórias de uma criança que foi muito sofrida. Sabe aquela criança que teve muito sofrimento durante a vida? Então, eu não vou ter filhos, eu não quero que ninguém sofra como eu sofri, entendeu? Ou
mães que perderam filhos lá, transgeracional. Então, já que já morreu aqui, eu não vou morrer, medo de parto, ou tiveram problemas na hora do parto também, isso pode influenciar também na esterilidade. Depois, vou falar um pouquinho do nascimento. O nascimento, se a criança teve alguma intercorrência durante o nascimento, tem memória do quê? Medo. Mas é um medo que fica instalado nos brônquios, que o medo, quando ele está instalado nos brônquios, é um medo de morte, é um pânico mesmo. Então, às vezes, eu vou tratar um paciente que está com síndrome do pânico adulto, mas a memória vem lá da hora do nascimento. A memória vem lá da fase embrionária. Então, imagina, às vezes a gente está passando por uma situação hoje, com 30, 40 anos, 50, e acha que é de agora, não é. Agora é apenas uma releitura. Existe um pré-programante lá de trás que está reverberando, que aflorou agora. Se a criança nasceu e foi para a incubadora, ficou longe dos pais, ficou longe da mãe, aquilo ali já é um trauma enorme. Primeiro que a mãe está sofrendo, que está longe do filho, está com medo de perder, com aquela coisa da separação do bebê. E o bebê também está sofrendo, porque está longe, imagina, estava dentro daquele ventre, quem tinha um contato direto com a mãe e de repente separa. Também pode dar sentimentos de insegurança, medo, Doutora, deixa eu te fazer uma alergia. pergunta. Deixa eu te fazer Fala, uma meu amor. pergunta. Quando você fala assim que caso tenha tido alguma mudança de endereço, isso é novidade para mim, quando ela está grávida. Mas e se for do 0 aos 7 anos, que é onde está se formando Assim, entendi. a Também, criança? Porque a Gabi, minha irmã, ela ficava trocando de escola toda hora e isso atrapalhou muito. Ela ficava muito insegura sim, porque ela não tinha sim, raiz, sim. né? Então, além da gravidez, também nos primeiros 7 anos, né? Sim, não, gente, durante a infância, nós vamos falar também da infância amanhã. Fica assim, na primeira infância, os traumas que nós vivemos, eles ficam instalados ali e são assim, tão fortes quanto. Nós vamos falar sobre a infância, nós vamos falar sobre a adolescência, sobre a fase adulta, e nós vamos falar das memórias que nós recebemos de até 4 gerações. Gente, tem situações que nós vivemos hoje de problema. Hoje mesmo, pronto, eu atendi uma paciente, não sei nem se ela está na live hoje. Ela com problema de cálculo renal. Sabe de onde é que vinha isso? Da avó materna. Meu Ela é Deus. uma mulher muito forte, Clícia, igual você era, muito poderosa, que vai e faz e acontece, igualzinha a avó dela. E foi muito incrível, porque ela já tinha feito tudo quanto foi tipo de tratamento. Eu tenho certeza que ela vai ficar bem, porque ela foi para o lugar dela. Então, ela nunca que ela imaginou que aquela recorrência de dor nos rins dela, de pedra, tinha ligação lá atrás. Ou seja, a avó lá atrás passou por situações muito sérias de abandono, de rupturas, como é que se diz? Injustiças, oposições. Então, ela ficou fortona. E ela, pelas situações que ela viveu na vida dela, ela adotou a mesma postura da mãe. Aí a mãe dela já é o contrário, que é filha dessa avó. Já é a mãe pacata, que irrita ela, que o pai faz o que quer com ela e ela é pacata. Ela só quer... Mas olha só, é um equilíbrio, deixa isso aí. A mãe dela era demais, ela achava que era demais, ela foi ser de menos. Agora você vai ser equilíbrio, né? Porque tudo é cura. Então, nós vamos falar também dessas memórias transgeracionais. Então, é muito importante, gente, nós entendermos, procurarmos entender sobre a nossa história. Porque essas memórias que nós vivemos durante a fase gestacional influenciam na nossa vida até hoje. Então, é muito importante olhar, colher informações, porque às vezes você não tem uma possibilidade de fazer uma microfisioterapia, mas só de você tomar consciência, muitas coisas reverberam. Nós somos Muitas. energia e informação. Quando a gente muda a informação, a gente muda tudo. Então, mais uma vez, converse, diálogo dentro de casa. É sua história. Não fica achando que é a história do seu pai, da sua mãe, do seu tio, da sua tia, da sua avó. Não. Hoje em dia, eu virei uma especialista, nem sei se existia isso, mas com a minha prática, eu fui percebendo, atendendo famílias, você está com um problema aqui, agora imagina se você olha de cima da montanha, que até nosso
imersão, né? Olhando de É, cima da montanha. topo da Gente, montanha. tudo muda. Porque o que que acontece? Eu ensino meus pacientes a olharem de cima da montanha. Não, mas olha minha mãe aqui. Porque eu e minha mãe. Peraí, vamos subir de cima da montanha? Vamos olhar aqui. Aí, quando a pessoa olha todo o panorama, ela diz: Meu Deus, nossa, muda totalmente a interpretação da pessoa, ou seja, o olhar, né, do observador muda tudo. Então, é muito importante fazer isso. Que horas são para ver se dá para a gente fazer um exercício? Dá para a gente fazer um exercício. 8h46, mas deixa eu complementar, porque a doutora Silvia e Aham. eu, nós somos complementares. Nós agimos em pontas diferentes e muito conectadas. Durante o processo de autoconhecimento, porque ela passou primeiro que eu, nós temos uma certa diferença de idade, apesar dela parecer ser muito mais nova. Nós temos uma certa diferença. Então, o que eu quero compartilhar com vocês? Testem. Tudo que eu falo aqui, eu compartilho o que funciona para mim, mas somos diferentes. Pode ser que para você não funcione, mas eu te desafio a tentar. Tentar não, a fazer, a testar. Nós vamos continuar buscando autoconhecimento até o dia que formos embora daqui, porque só está pronto quem está morto. Pronto fisicamente ou nesse momento quem está morto. O que eu fazia nas minhas orações? Cada um enxerga Deus de uma forma. Tem gente que enxerga uma energia, outra enxerga uma luz. Se eu não enxergar ele sentado do lado do sofá, eu nem converso com ele, porque eu tenho que ver, sou visual. Então, eu antes de dormir, eu agradecia. Eu falo com ele o dia inteiro. Eu tenho um WhatsApp com Deus, muito legal. Hoje eu agradeci muita coisa. Acabou. Isso aqui, vê se fica melhor. Peraí. Tá ótimo assim, não precisa colocar, não. Tá um pouquinho melhor? Tá ótimo. Tá, o que que eu sugiro para vocês? Façam menos afirmações. Você direta, tratem Deus menos como garçom, ficar pedindo, 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 e façam perguntas para ele. Eu, no processo de autoconhecimento, que foi muito intenso, porque eu fui me formando em tudo, quando eu achei uma pontinha, comecei a puxar tudo, e muitas vezes eu sofri muito, porque eu fui muito rápido, e aquilo me doía, aquela informação toda, tinha hora que eu precisava dar um tempo para digerir, mas eu não queria perder tempo, de tanto tempo que eu perdi na vida. E eu perguntava assim, Deus, pode me mostrar o que eu não estou enxergando dessa dor? Ou você vai sonhar, mas pergunta de coração, entra na respiração diafragmática, aprenda e exercite a respiração consciente, entenda que quando você está respirando, é como se você estivesse em contato com a fonte. Esquece meditação, esquece nomes, respirar. Senta, respira 5, 10 minutos, 15, e você vai querendo crescer aquele tempo, porque você vai ficar num Respirar é tempo de puxar a vida. kairos tão Respirar maravilhoso, você nem quer é voltar aqui puxar na a vida. Terra. É. Então perguntem, Deus, pode me mostrar por que que isso está doendo e eu não estou conseguindo enxergar? Deus, pode me ajudar nesse processo? Me mostra que ferramenta assim, qual que vai ser melhor para mim nesse momento, que o que é bom para os outros talvez não seja para mim. Pede e recebe. Pede instrução. Na minha palestra de hoje, doutora Silvia, eu falei, eu sempre fiz as minhas escolhas sozinha, Deus sempre esteve ali. Só que como eu não pedia e não perguntava, ele não interferia. Quando as minhas outras inteligências, que são a intelectual e a emocional, falharam, eu gritei por socorro e ele atendeu. Se você não pede, se você não contar para tua mãe que está faltando arroz na tua casa, ela não vai adivinhar e vai levar para você. Então peça. Mas peça com sabedoria, peça de forma a agregar na tua evolução. Eu tenho certeza que ele não vai negar a resposta, mas peça e fique consciente, porque pode chegar numa reunião, numa mesa, pode chegar enquanto você está tomando banho, pode chegar. Ele não vai abrir o céu, descer e falar, oi, vim te dar a resposta. Ele vai usar pessoas, porque nós todos somos um. Então, pergunte, faça mais perguntas a Deus, ou ao Criador, ou ao universo, ou do que você quiser chamar, isso não interessa. Mas Uhum. pergunte à fonte criadora. O que eu não estou conseguindo, ou não estou querendo enxergar, que pode mudar tudo. Mais perguntas e menos certezas para ele, porque ele é que sabe tudo. Nós temos um tempo, uma quantidade limitada de alternativas. Ele tem todas. Sim. Vamos fazer exercício? E Vamos. aquela frase, né? Eu estou aqui a serviço da vida. Vida, o que você espera de mim? Senhor, eu estou aqui a seu serviço. Pode me mostrar, né? E ficar atento, né, Clícia, como E você falou. fica tranquilo que vem a resposta que quase te derruba. Quem quer, quem Vamos procura lá. acha, né? É, Doutora, eu vou precisar sair, que eu tenho que dar uma entrevista agora da palestra. E aí você tá, fica aí com o exercício, a gente vai se falando depois, tá? tá bom.
Beijo. Boa Boa noite a todos, entrevista fiquem aí. com Deus, vocês estão em ótimas mãos, eu também estou na mão dela. Beijo. Fica com Deus, meu amor. Amém, você também. Beijo. Vamos lá, gente, fazer um exercício agora. Um exercício para a gente terminar nossa noite maravilhosamente bem, para que a gente possa dormir tranquilo e com novas informações. Eu vou pedir que você feche os olhos. Eu não vou hoje colocar música, tá? Porque ontem deu muita interferência. Se você quiser diminuir a luz de onde você estiver agora nesse momento, diminui a luz, fecha seus olhos. E você vai agora fechar os olhos para o externo e abrir os olhos para dentro. Então, mantenha-se de olhos fechados, mas com a concentração em você, com a intenção em você, em se conectar com algo precioso que existe em você. Você vai inspirar o ar em 4 segundos, vai prender o ar em 4 segundos e vai exalar o ar em 8 segundos. Então, inspira em 4, prende 4 e solta em 8. Vai fazendo essa respiração, porque quando você faz essa respiração, você está dizendo para o seu corpo que é para relaxar. E cada vez que você for inspirando ar e expirando, você vai indo mais e mais profundamente em você. Você vai tomando consciência do ar entrando e saindo dos seus pulmões. Quando você inspirar, imagine que você está inspirando uma luz dourada. Essa luz dourada, ela vai transmutando, limpando tudo aquilo que estava impedindo de você se conectar com o que há de mais precioso em você. E ao exalar, você vai exalar tudo aquilo que estava impedindo de você estar conectado com o que há de mais precioso em você. Se vier algum pensamento, é apenas um pensamento. Apenas observe e deixe passar. Você não é a sua mente. E à medida que você vai inspirando e expirando, se você já estiver cansada de fazer essa respiração, faça a respiração normal, mas não abra os olhos. Continue com a intenção na respiração. E a cada inspiração e expiração, você vai se aprofundando mais em você, tendo a intenção de se conectar com um ponto de luz, que é a sua consciência. É como se você estivesse se afastando do seu corpo físico. Você é menos físico e mais consciência. Você vai perdendo a noção do espaço entre você e as paredes, entre você e o teto, e você ao chão. Agora imagine que você está no todo, no espaço. Você é apenas um ponto de luz. Por um momento, seja ninguém. Retire o seu nome, se você é mãe, se você é pai, irmão, irmã, filha, filho, profissional, amigo. Por um momento, seja ninguém. Experiencie ser ninguém, em tempo algum, em lugar nenhum. Você é o microcosmo que faz parte do macrocosmo. Você está em unidade com o todo. E aí você recebe uma informação de que você terá uma experiência material. Você será o
primeiro filho, primeira filha, segundo, terceiro. Você sabe já o nome da sua mãe e do seu pai. Você está sabendo antes deles, porque eles ainda nem sabem que você vai chegar. E aí, nesse momento, você recebe informação de que você terá uma experiência material, você será o número X de filho daquele casal, você virá do sexo feminino ou masculino. Você recebe a informação de que você terá uma linda missão, que todo o contexto que você vai chegar será perfeito para a sua evolução. Tudo que acontecer na sua vida, as pessoas que aparecerem na sua vida, serão ideais para você desenvolver aquela habilidade ou aquela capacidade que você precisa desenvolver para chegar onde você tem que chegar. Você recebe a informação de que você será único, única. E não existe ninguém igual a você. Você recebe a informação de que você é fonte inesgotável de amor, segurança, liberdade, paz e luz. Você recebe a informação que você deve sempre usar esta frase: o que o amor faria nesse momento? Tudo que você precisa está em você. Tudo está dentro. E você também não esqueça que você tem um grande amigo. Jesus sempre estará disponível para você. Não esqueça de que você tem um conselheiro, você tem um amigo, e que você pode contar com ele sempre. Não esqueça disso. E agora, você está no ventre da sua mãe. Uma sementinha. E você vai informar para esse bebê. Você é a consciência agora. Você tem essa capacidade de informar para esse bebê que está tudo bem. Que tudo que ele precisa está dentro dele. Que ele é fonte inesgotável de segurança, amor, liberdade, paz e luz. E nesse momento, sinta todo o amor reverberando em cada molécula do seu ser. Você pode ajudar lembrando de tudo aquilo que você é grato, as pessoas que você ama, a manifestação de amor em tudo e em todos. E quando você vai lembrando, você vai emanando da sua parte embrião, da sua parte que está recebendo o corpo físico. E esse embrião que está se tornando um bebê vai inundando cada molécula do seu ser de amor, de paz, tranquilidade. E entendimento que ele está aqui a serviço da vida. Com o entendimento de que ele deve fluir com a vida. Apenas sinta todo esse amor, visualize, sinta esse bebê crescendo. Já está bem grande. E simplesmente sinta agora esse bebê dentro de você. Você já é um adulto e você sente esse bebê inundado de amor dentro de você, com todas essas informações. E você volta com novas percepções,
com objetivos vívidos, o entendimento de que você tem uma missão. E esse tempo é tão finito e você não vai mais perder tempo. Vai amar, aceitar como cada um pode ser e vai entender que tudo está dentro. Vai inspirando o ar, expirando, voltando devagarzinho, tomando consciência da distância entre você e as paredes, você e o teto, você e o chão. Você está presente agora, no aqui e no agora. Depois escrevam para mim, tá? Como é que ficou, como é que você foi levando essa semana, que mudanças você conseguiu sentir na sua percepção das situações da sua vida. Não esqueça que você é muito precioso e que nós estamos aqui a serviço da vida. E que eu e você somos um, cada um no seu papel, cada um no seu lugar. E que nós devemos ocupar o nosso lugar, que é único, porque cada um tem o seu, com a sua missão, com a sua função. Tá bom? Um beijo para cada um de vocês, muito obrigada pela companhia de vocês. Esperamos vocês amanhã às 8 horas. Um beijo no seu coração.